preso, sofrendo tortura psicológica, sofrendo as mais diversas pressões políticas, Anderson Torres, enfim, está posto em liberdade. E aqui, quem traz essa matéria é o Estadão, que diz o seguinte: liberdade provisória. Moraes manda soltar Anderson Torres com tornezeleira, sem armas e sem redes sociais. Enfim, a liberdade provisória foi concedida, algumas medidas restritivas foram impostas a Anderson Torres. Essas medidas cautelares fazem parte, ou seja, é normal que um juiz determine, então não tem legalidade quanto a essas medidas, e as medidas foram apreensão do passaporte, não utilizar redes sociais, o que nesse caso já me preocupa um pouco com a questão da liberdade de expressão. Afinal, as redes sociais poderiam implicar em quê? Não sair de casa nem à noite, nem ao final de semana, não portar armas, não usar armas e entregar todos os passaportes. Essas são as medidas que foram aplicadas. Quem dá autorização para que essas medidas sejam impostas é o artigo 310 do Código Penal, que já tem os requisitos cumpridos há muito tempo, tá? Então, Anderson Torres nunca demonstrou qualquer perigo para a sociedade, os motivos da prisão já não persistiam mais, não tinham por que achar que o Anderson Torres ia interferir na investigação, até porque o maior interessado em resolver tudo isso é ele. Enfim, depois de tanto tempo, a justiça foi feita, porque Anderson Torres, da forma que estava sendo, não merecia a prisão da forma que estava sendo. E algo assim, até inusitado, o Alexandre de Moraes, mesmo tendo liberado, ele acionou a Polícia Federal e o Exército ao soltar o Anderson Torres. Esse editorial do Metrópolis, e diz que ele emitiu comunicados à Polícia Federal e ao Exército ao soltar Anderson Torres. Ao diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, Moraes avisou que Torres terá que ficar afastado da função de delegado da corporação. Ao comandante do Exército, o Ribeiro Paiva, comunicou sobre a suspensão do porte de arma do ex-ministro de Bolsonaro. Enfim, medidas que não se aplicam de maneira corriqueira, vocês sabem disso, tem todo uma questão política em cima das decisões tomadas, mas, de certa forma, instaurou-se novamente o Estado Democrático de Direito em relação ao Anderson Torres, porque ele merece estar livre e responder o processo em liberdade. Mas vamos lá. Por que isso aconteceu? Qual o motivo da liberdade de Anderson Torres ser divulgado agora pelo Alexandre de Moraes, ter sido dado o alvará de soltura com a liberdade provisória, pegando inclusive os demais ministros do STF de surpresa? Nem eles sabiam que Anderson Torres seria libertado. O que aconteceu? Tá, vamos entender uma coisa. Você pode até não concordar, mas a mídia, ela é fortíssima. Tem muita gente que acha que ninguém dá atenção à mídia. Tá errado. Principalmente a ala progressista, a ala que se alinha mais ao entendimento do STF, essa ala dá muito atenção ao que a mídia fala. E aí é que vem a questão. Mídias importantes e fortes, como o Estadão, como o UOL, que anteriormente não falava nada e ontem soltou um editorial falando que era questionável os superpoderes de Alexandre de Moraes. Então, quando a mídia reverteu e começou a bater em Alexandre de Moraes, ele recuou e libertou Anderson Torres. Mas, enfim, se foi pela mídia, se não foi, o importante é que, pelo menos, Anderson Torres está liberado. E teve gente que comemorou. Esse editorial do Metrópolis também. Deputados bolsonaristas comemoram a soltura de Anderson Torres na Câmara dos Deputados. E aqui eu vou colocar esse trecho aqui da comemoração. Mas eu quero que vocês prestem atenção num ponto aqui. Vamos lá. Só para uma comunicação inadiável, o Poder Judiciário determinou agora a soltura do ministro Anderson Torres. Maravilha!
Maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Te chamou a atenção a quantidade de pessoas que estavam lá e que gostaram, que comemoraram? Pois é, a gente vê o quanto que o governo Lula está fraco dentro do Congresso Nacional e que essa ala bolsonarista, como bem disse aí o jornal Metrópolis, está em peso dentro do Congresso Nacional. E vão lembrar que o Congresso Nacional é a representação do povo, o povo que escolhe. Se o Congresso Nacional está em peso, o povo também está em peso, ou seja, o povo não estava gostando do que estava acontecendo. Mas enfim, o importante é que temos agora uma decisão favorável, apesar de tudo que vem acontecendo, uma decisão que coloca um pouco a paridade de armas para com aquela perseguição absurda. E eu reitero a vocês, o maior interessado na apuração dos fatos é Anderson Torres, sem sombra de dúvidas. Então, esse aqui é uma outra editorial do Metrópolis que eu trago para vocês. Então, no final das contas, a gente teve um aprendizado com toda essa história, com toda essa questão da prisão do Anderson Torres. O primeiro aprendizado é que, no Brasil, a justiça pode tudo, mesmo que não exista lei. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ao ver Anderson Torres preso e os demais, inclusive o ministro do GSI, à época, Gonçalves Dias, solto, mesmo com as filmagens mostrando que ele estava lá dentro, o segundo ponto que nós aprendemos no Brasil é que não existe princípio da isonomia ou princípio da igualdade. O interesse é político. Terceiro ponto que a gente aprende: a força da grande mídia é maior do que a força do povo para esse pessoal, tá? Para seja o STF, seja Lula, é isso que faz eles recuarem. Exemplo clássico que eu dei aqui para vocês também foi o caso que Lula falou que quem é deficiente tem parafuso solto. Só depois que a mídia bateu é que Lula voltou atrás, enfim. Então, eles ainda têm medo da mídia.